E nós começamos o Liberdade de Opinião de hoje conversando com o comentarista Tiago Anastácio. Pois é, ele que está conosco hoje aqui, Tiago. Saíste cedo da cama, mas a gente agradece, viu? Elisa, é um enorme prazer reencontrar você e o Rafael, que depois eu reencontro no café. Mas tem de pagar o café, hein? Porque geralmente ele costuma tomar só de graça quando vem dos outros. Vamos lá então, Liberdade de Opinião começando, e começamos falando sobre o vazamento do conteúdo do relatório do senador Renan Calheiros, que causou um mal-estar entre a cúpula da comissão, agora que é a reta final dos trabalhos. O texto do documento foi criticado, em especial em relação aos indiciamentos e a supostos excessos cometidos pelo relator. Vamos ver. Houve equívoco, nós não podemos deixar de dizer, do nosso querido relator Renan Calheiros, porque nós havíamos feito um acerto de que, antes de o relatório ser apresentado e concluído como proposta dele, nós teríamos uma conversa onde faríamos uma avaliação, onde apresentaríamos sugestões de inclusão, de retiradas, de adaptações. Essa coisa de vazar, se vazou, por que vazou, não dá para discutir isso no século XXI. Um relatório que estava pronto há 2 meses, em alguns aspectos, como eu disse e repito, teria que vazar mesmo. Tem 50 pessoas, entre consultores, assessores de parlamentares, envolvidas na discussão do relatório, do parecer. É natural que não haja consenso sobre alguns pontos, né? Esse grupo, ele é um grupo heterogêneo. O que vai preponderar, o que vai valer no final não é o que o relator pensa, é o que a maioria da comissão parlamentar pensa. Essa entrevista que você acabou de assistir foi dada ontem ao vivo aqui pra gente, em nosso jornal, no Novo Dia. Senador Renan Calheiros, então, respondendo várias questões, incluindo essa do vazamento do material. Causou um mal-estar ali entre os senadores, ao menos pelo que a gente tem podido observar entre os integrantes da CPI da pandemia. Tiago Anastácio, Renan Calheiros disse, inclusive, teria que vazar mesmo esse relatório. E você, como avalia isso? Elisa, eu fico um pouco, não chateado, mas na verdade eu fico estupefato quando eu vejo algumas coisas, e você, que me conhece desde o grande debate, a mim e a Gisele, você sabe que eu não sou de passar pano nem passar mão na cabeça de ninguém. Eu vejo a posição do senador Renan Calheiros, que só pode ser querido mesmo pelo senador do PT, que falou agora há pouco na entrevista, com ares de preocupação. Preocupação não, de espanto. Faço algumas perguntas para os telespectadores e para você também. Elisa, se uma investigação ainda está em curso, se pessoas serão ouvidas ainda na CPI, como que o relatório está pronto há mais de um mês? É um relatório final de investigação. Se a investigação não chegou ao final, por que existe um relatório final? Me causa espanto. Muito espanto e muita preocupação. Também me causa muita preocupação essa nova mania de nós deixarmos como normal aquilo que é anormal. Todos os brasileiros sabem e não conseguem compreender que novo herói esse é Renan Calheiros. Todos sempre o criticaram pelos envolvimentos em casos de corrupção. Opa, mas espera aí, eu não posso falar isso. Eu não posso fazer o público confundir o que é a ideia política de alguém sempre envolvido em investigações e acusações de corrupção com a posição judicial sobre isso, que é a que importa em termos civis. Mas Renan Calheiros, que sequer foi processado, não pode ser considerado um homem mau. Por quê? Porque eu também não posso falar isso de alguém que teve os seus processos anulados. E aí, antigos políticos muito poderosos e Renan Calheiros ficam com a pecha e o adjetivo de pessoas acima de qualquer suspeita. Agora, quem será que vazou esse relatório? Eu? Você, Elisa? É claro que não. E devemos investigar como que um relatório que é feito à base de trabalho público, de gastos públicos, vaza antes da hora e gera todo esse rebuliço político e gerará rebuliço judicial. Vejam o problema que nós temos. Como temos um relatório final se ainda não acabou a investigação?
Como que um relatório que não deveria existir vaza? E os políticos precisam se reunir para tentarem aparar arestas, apagar incêndios, porque teremos um número sem fim de indiciados, aonde vejam só como o direito é colocado à prova quando a política entra em discussão sobre ele. Tem muitos indiciados, pode causar alguma celeuma. Isso me lembra muito aquela discussão do juiz Sérgio Moro, que não queria causar milindres. Quais são os milindres que a CPI não quer causar? Esse é o grande ponto, essa é a minha preocupação, é isso que me deixa estupefato. O direito não pode ser prostituído pela política. 8 horas e 35 minutos, já virando 8 horas e 36, ainda falando sobre CPI da pandemia, ontem foi um dia bastante comovente, não é? Porque independentemente do ambiente onde estavam aquelas pessoas, que era um ambiente de CPI da pandemia, entre os senadores, eram seres humanos relatando a dor de terem perdido um pai, uma mãe, uma esposa, um marido, um filho. Foram perfis bem variados, não é? E os depoentes relataram aos senadores de forma bem emocionada como perderam esses familiares e cobraram justiça. Se você ainda não tomou a vacina, tome a vacina, por favor, aproveite essa oportunidade. Meus pais não tiveram essa oportunidade. Os 2 pilares, as pessoas que cuidavam da gente, que sustentavam e faziam tudo, né? A gente não tinha essa responsabilidade, a gente passou a não ter e também a não ter quem nos ajudasse com isso. A gente teve pessoas próximas, familiares e amigos da minha mãe, que com pouco que tinham, eles começaram a ajudar a gente. A cidade de Manaus virou um deserto. As únicas pessoas que andavam em Manaus eram os profissionais de saúde e a polícia e os serviços essenciais. Porque se a população toda adoece, você pode mandar uma grande quantidade de oxigênio que você não vai resolver. A minha dor não é mimimi, não é, dói pra caramba mesmo, dói. Eu acho que nós merecíamos um pedido de desculpa. Nós merecemos um pedido de desculpa da maior autoridade do país. Isso. Entendeu? Porque não é questão política, se é de um partido, se é de outro. Nós estamos falando de vidas. O senador Flávio Bolsonaro afirmou que a cúpula da CPI escolheu a dedo representantes de vítimas da doença, que atribuem a seu pai, o presidente Jair Bolsonaro, a responsabilidade pelas mortes na pandemia. Segundo o senador, os depoimentos são algo macabro, triste e lamentável. Tiago Anastácio, foram depoimentos com cunho político ou foram simplesmente seres humanos expondo os seus sentimentos? A linha foi tênue entre essas duas partes? Elisa, como é difícil falar disso, né? Tanta dor, tanto sofrimento, tanta força bruta e tanta estupidez envolvendo mais de 600 mil famílias que perderam seus entes queridos. Falar algo sobre quem expõe a dor da perda, a dor do luto, a revolta diante de tanto descalabro, me soa muito distante do que a humanidade quer e precisa o quanto antes. É adequado o que aconteceu? Não é adequado? Elisa, eu tenho uma opinião jurídica sobre isso, mas eu me recuso a expô-la, uma vez que nós estamos falando de vítimas, de dores. E as vítimas e todas essas dores precisam ser ouvidas. É adequado que isso seja feito em público, dentro de um inquérito, dentro de uma investigação? Talvez não auxilie a investigação. Até porque, Elisa, me deixe te falar uma coisa. O que importa nessa CPI não é aquilo que nós estamos vendo nos depoimentos. É o confronto de dados e documentos que estão chegando de todos os órgãos fiscalizadores do país e que nós sabemos ter tera e terabytes de capacidade de armazenamento.
Esse ponto muito político que nós estamos vendo sobre vítimas mostrando a sua dor, e aí eu não gosto que as vítimas sejam um instrumento de políticos, embora acredite que as vítimas devam ter espaço para falarem sim como cidadãos brasileiros dentro do Senado da República. Não gosto disso, da mesma forma como eu não gosto de ver um inquérito, Elisa, onde existem investigadores a favor e contra a investigação, como nós estamos vendo. Esse é o drama de nós termos uma investigação nas mãos de políticos. Mas, Elisa, por que nós temos isso? Veja só o que a Procuradoria-Geral da República fez nas últimas horas. O senador Renan Calheiros volta à luz, volta a uma pseudo-fama, ataca o governo com o seu relatório, aí não importa se o ataque é certo ou não li o relatório, e imediatamente a Procuradoria-Geral da República pede o aprofundamento das investigações contra Renan Calheiros. Veja que curioso, o inimigo número 1 hoje do governo é investigado pela Procuradoria-Geral da República quando vai apresentar o seu relatório. É um ato político da Procuradoria-Geral da República. Por isso que também tem uma posição sobre a PEC 5 de 2021. O Ministério Público deve ser absolutamente livre e jamais estar sob os interesses de um procurador-geral ou mesmo do Congresso Nacional. Então nós precisamos voltar a uma normalidade que o Brasil talvez nunca tenha alcançado. Nós precisamos respeitar as vítimas, precisamos louvá-las e estender os nossos abraços a elas. Nós precisamos tomar cuidado com falsas imputações, mas nós precisamos acabar com um show relacionado às investigações. Quantas e quantas vezes, Elisa, telespectadores, vocês viram pessoas pretas e pobres tendo a sua cabeça levantada pelo queixo ou com o puxar do cabelo, e que depois a justiça descobria que era inocente? Para o mundo do direito não há muita diferença do que acontece hoje nessa CPI. Todos nós olhamos com espanto, todos nós sabemos que essa vitrine que são os depoimentos é o que menos importa. O que importa estão nos documentos que serão lançados em breve e chegarão nas mãos da Justiça. 8h42, vamos ao próximo assunto aqui do Liberdade de Opinião. Estamos no ar diariamente com este quadro e sempre ao vivo. O presidente Jair Bolsonaro e o Ministério da Economia têm visões diferentes sobre o programa de transferência de renda do governo. Enquanto a pasta, o Ministério, prefere um programa de longa duração, mesmo que atenda um número menor de brasileiros, o Planalto quer a extensão do auxílio que possa atingir mais pessoas. O presidente Jair Bolsonaro já mandou avisar que considera que um valor médio de R$ 300 não vai ser suficiente. Com a alta no preço dos alimentos, o presidente da República quer conceder um benefício mais alto. Só que, neste meio de campo, está a responsabilidade fiscal, o pagamento de precatórios e outros compromissos da economia do país. Tiago Anastácio, temos em comum a necessidade de conseguir dar de comer para brasileiros que neste momento nos assistem, se é que nos assistem, se é que conseguem ter uma televisão ou muitas vezes pagar uma energia, uma conta de luz, brasileiros que passam necessidades. Só que temos a divergência entre de onde tirar esse dinheiro e qual deve ser esse valor. Então, qual a sua opinião sobre esse embate? Estou colocando a palavra embate, mas eu vou colocar divergência melhor, entre o Planalto e o Ministério da Economia. Poderíamos perguntar para o Posto Ipiranga, você não acha, Elisa? Não era ele que era todo o projeto econômico e agora que está desaparecido depois do escândalo, que na verdade não é bem um escândalo jurídico, mas é talvez uma grande deselegância moral sobre offshores em paraísos fiscais? O ministro Paulo Guedes deu uma sumidinha do mapa e agora temos também a divergência da pasta dele com o presidente da República, que, convenhamos, é o líder em chefe da nação. E o Ministério da Economia nada mais é do que a sua assessoria. Agora, é muito interessante que você tenha uma assessoria técnica, não a ouça e queira algo diferente daquilo proposto por sua assessoria. O ministro da Saúde, da Justiça, da Economia são os assessores especiais de um presidente para assuntos específicos. Se não existe nenhuma comunhão entre eles, é porque a coisa está feia e isso reflete. Nós conseguimos sentir os reflexos
As pessoas conseguem, né, Elisa? Quanto é que está o preço do botijão de gás, a carne, o elementar, o arroz, o feijão, a farinha? Nós estamos perdidos, estamos no mato sem cachorro. E agora temos um outro problema, que é o problema da pouquíssima retomada econômica. Veja que curioso, Elisa, você se lembra da época do auge da pandemia, quando se falava, o Brasil não pode fechar. Os países que fecharam tanto quanto o Brasil têm uma retomada econômica muito superior à nossa. Por quê? Culpa do governador de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais? É claro que não. É incompetência política e com interesses eleitorais. As eleições vão chegar e nós sabemos muito bem que para que serve esse auxílio, e parece que é proposital, né? Parece que o povo é deixado ao léu para que receba um auxílio e consiga identificar o seu salvador da pátria. Nós precisamos de projeto nesse país. Precisamos acabar com os salvadores da pátria. Palavras de Tiago Anastácio, que hoje está conosco aqui no Liberdade de Opinião. Tiago, tenho de chamar Gisele Soares agora para o quadro. Então, obrigada, viu, pelas suas palavras hoje. Obrigado, querida. Beijo a todos. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.